Eu quero saudar a todos que estão conectados conosco nesse culto online. É uma alegria muito grande ter você aí, assistindo e recebendo de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. E a minha palavra é que o teu coração esteja aberto, sensível, porque Deus é um Deus que sempre tem coisas novas e que quer ministrar o nosso coração, aprofundar a sua ação na nossa vida e nos levar a uma fé cada vez mais firme e cada vez mais inabalável. Eu queria orar colocando esse tempo na presença do Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aí, onde pessoas estão nos assistindo. Deus, eu quero orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, Ele esteja conduzindo esse tempo. Ó Deus, que o louvor seja algo que glorifique o Teu santo nome. Deus, que a palavra possa despertar e possa desafiar, ó Deus, cada vez mais a cada um a avaliar a sua própria vida, tomar decisões e se firmar cada vez mais na rocha que é o Senhor Todo-Poderoso. Pai, glórias a Ti por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Maranata, ora vem. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar, e em todo
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, onde diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Há muitos temas, com certeza na Bíblia, que a gente aborda seguidamente, mas tem outros que às vezes a gente não aborda com muita sequência, com muita intensidade. E talvez um deles é exatamente a respeito da volta do Senhor Jesus. Sabe, eu tenho meditado sobre esse tema nos últimos dias, tenho lido alguns textos e tenho sido desafiado a realmente não só pensar, mas a tomar decisões e até mesmo a compartilhar à igreja e aos irmãos a respeito desse tema. Por isso, eu estou hoje começando uma pequena sequência de assuntos sobre o tema a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria me fixar nessa pequena frase que o apóstolo Pedro registra aqui no nosso texto, onde ele diz: o dia do Senhor virá como um ladrão. Então uma coisa é certa: Cristo voltará. E se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver o registro da ascensão do Senhor Jesus. Jesus estava reunido com os seus discípulos pela última vez, ele estava passando as suas últimas ministrações, e o que Jesus lhes passou, nós também temos registrado lá em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, onde ele diz: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, Lucas, no início de Atos Apóstolos, ele vai também narrar essa cena, só que ele usa algumas colocações um pouco diferentes. Aqui diz em Atos capítulo 1, versículo 6, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós temos a repetição da grande comissão, com outras palavras. Quando Lucas diz, vocês vão receber poder, ele registra isso, foi palavra de Jesus, vocês vão receber poder, vão ser minhas testemunhas para pregar em toda parte até os confins da terra. E então, na sequência, o texto diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. Então, imagina a cena, Jesus está ali passando os últimos ensinamentos, de repente ele começa a ser elevado aos céus diante dos seus discípulos. Todos nós ficaríamos impressionados, imagina de repente alguém começar a subir, e foi subindo, e a palavra diz que até que uma nuvem o encobriu. E com certeza os discípulos ficaram olhando, realmente meio assustados. Sei lá que palavra eu vou usar, porque foi algo inusitado, inesperado, tão tremendo que aconteceu, que eles ficaram ali. O que foi necessário? Que anjos se manifestasse a eles para tirá-los daquela
situação em que eles estavam, daquele espanto, trazê-los de volta à realidade e lhes explicar alguma coisa que seria importante para eles compreenderem naquele momento. Então, diz aqui que esses anjos disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então aqui os anjos passam essa mensagem aos discípulos, e isso está registrado nas Escrituras. Esse Jesus subiu sim, mas da mesma forma como ele subiu, ele vai retornar. E aí, nós indo ao texto aqui de 2 Pedro, que eu li a vocês, ali diz: o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, Jesus vai voltar, mas vai ser algo muito rápido, algo repentino, algo inesperado. As pessoas não vão estar aguardando. Ele vai simplesmente vir. E glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos ensina a respeito desse assunto, desse tema, e nós que cremos somos desafiados a meditar para entendermos cada vez mais claramente que esse dia se aproxima e que ele requer de nós posicionamentos, decisões que nos tornem pessoas aptas, preparadas para encontrar-se com esse Senhor. E a pergunta é: esse dia está próximo? Esse dia está distante? Pedro diz que esse dia virá como um ladrão, algo rápido e inesperado. A pergunta é: estamos preparados? Mas sabe, Deus é um Deus realmente maravilhoso, porque mesmo que Jesus vai vir assim repentinamente como um ladrão, o Senhor Jesus, ele deixou alguns ensinamentos, falou de alguns sinais que antecederiam a volta do Senhor. Eu queria só olhar em Mateus capítulo 24, onde nós temos um registro desse evangelista sobre os sinais que antecederiam a volta do Senhor. Então, diz aqui que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos, eles vêm com uma questão para Jesus. Jesus, quando e quais os sinais? E então, Jesus lhes traz uma resposta, onde ele apresenta alguns sinais. E é tão importante que você e eu, que aguardamos a volta do Senhor, nós avaliemos com muita sinceridade, com muita objetividade, todos esses sinais que estão apresentados aqui nas Escrituras. Olha só o que Jesus lhes disse. Diz: tenham cuidado para que ninguém os engane. Vai ser um tempo em que muita gente vai ser enganada, porque é algo muito rápido, muito repentino, muito inusitado. Cuidado para que você não seja enganado com respeito a esse tema. E porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, até aqui, Jesus fala de falsos cristos, de engano, para exatamente tentar confundir aqueles que creem no Senhor e estão aguardando a sua volta. É uma área
para a qual nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque há muitos falsos cristos e muitos falsos ensinamentos ao nosso redor, querendo de uma forma ou de outra nos confundir com respeito à palavra de Deus. Mas outra coisa que Jesus destaca são guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Sempre houve guerras, sempre vai haver guerras. Talvez elas estão se intensificando, mais problemas acontecendo, mas Jesus diz que ainda não é o fim, são sinais, mas ainda não é o fim. Ele diz também que haverá terremotos, haverá fomes em vários lugares. E nós vemos cada vez mais essas coisas acontecendo. Mas Jesus diz, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então são sinais para os quais nós temos que estar atentos, temos que observar, mas não é o fim. Apenas é o princípio de um tempo que nos aponta para a brevidade da volta do Senhor. Mas aí Jesus entra num outro tema que eu acho que é muito importante. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, aqui Jesus já entra na outra questão que tem muito mais a ver conosco, porque ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. E você sabe, ou se não sabe, é importante que saiba, que a perseguição existe em muitos países deste mundo. Nesse exato momento eu tenho certeza, pessoas estão sendo executadas por causa da sua fé em Cristo em algum país do mundo. A perseguição, ela está vindo, e se nós olharmos para a nossa própria nação, nós já estamos enfrentando perseguições ainda um pouco mais veladas, mas que cada vez mais vão se tornando mais evidentes, vão se tornando mais sólidas, e com certeza elas se intensificarão na nossa direção. Aqui diz inclusive que aqueles que creem seriam odiados por todas as pessoas. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Quanto ódio hoje contra cristão. Quando você se proclama cristão, quantas pessoas passam a se opor a você, dizem coisas para ofender você, rejeitam você. Nós já estamos vivendo isso. Tudo isso o que é sinal da brevidade da volta do Senhor. Então Jesus, exatamente para nos situar no tempo, para nos trazer algumas balizas que possam nortear a nossa vida e a nossa caminhada, exatamente nos apresenta isso, para que nós possamos ao menos discernir de uma forma um pouquinho talvez mais simples, que o dia do Senhor está muito mais próximo do que a gente imagina. Então esses sinais são apresentados exatamente para nos situar a respeito da volta do Senhor Jesus, para nos dar um entendimento de como as coisas estão caminhando e para nós, consequentemente, termos algum subsídio para analisar, para, de uma forma ou de outra, nós podermos, de fato, administrar melhor a nossa vida, para nos posicionarmos em fé e estarmos plenamente comprometidos, unidos ao nosso Senhor pela fé. Isso é extremamente importante. Isso é essencial nesse tempo. Voltando a Pedro. Pedro, ele diz, o dia do Senhor virá
como um ladrão. Agora talvez você já tenha ouvido. E esse negócio de volta de Cristo, isso é papo furado, isso aí é para assustar as pessoas e qualquer outro tipo de argumento. Por quê? Porque já se passou tanto tempo, já se passaram milhares de anos e até agora nada. Cristo não vai voltar coisa nenhuma. Eu creio que o próprio Pedro, ele responde essa questão. Pedro diz aqui nos versículos anteriores que Jesus ainda não voltou por duas razões muito claras. Primeira delas, vou ler o versículo 9, no versículo 8 diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Primeira razão, porque Jesus ainda não voltou, porque o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos no tempo cronológico. Deus está fora do tempo. Deus está acima do tempo. Deus é Senhor do tempo. Tanto é que Pedro, para tentar dar um parâmetro, ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se passaram 2000 anos, quando a palavra foi dada de que o Senhor voltaria, para Deus, de fato, se passaram apenas 2 dias, se nós usarmos essa figura de Pedro. Então ele não está retardando. Passou-se pouco tempo dentro da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus. É um argumento que Pedro apresenta para mostrar às pessoas o porquê que Jesus ainda não voltou. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Segundo argumento está no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segunda razão, porque Jesus não voltou ainda, é para dar ainda uma oportunidade a que mais pessoas sejam salvas. Isso é o amor de Deus. Ele já poderia ter retornado com certeza, mas ele está protelando a sua volta para que o evangelho possa ser pregado a mais pessoas, para que a verdade possa ser levada ainda a muitos outros corações, que a palavra de Deus seja proclamada em outros meios, para que mais pessoas possam ouvir esse evangelho, possam ser convencidos pelo Espírito, possam ser levados ao arrependimento e possam se tornar também filhos de Deus. E então, quando o Senhor vier, possam também ser herdeiros da glória preparada para aqueles que creem. Então, glória a Deus, porque Jesus ainda não voltou, porque Ele está proporcionando oportunidades para a salvação de mais pessoas. E é claro, qual é um desafio que surge disso? Que você e eu que cremos, que nós aproveitemos todas as oportunidades para falar do amor de Jesus para aqueles que não creem, porque o Senhor simplesmente não voltou para que esse evangelho seja pregado, para que a verdade seja anunciada, para que mais pessoas sejam, de uma forma ou de outra, confrontadas com a verdade, para que elas caiam em si, se arrependam, se voltem ao Senhor Jesus e também se tornem filhos de Deus. Então é muito bom a gente poder olhar na palavra de Deus as razões de certas coisas, exatamente para anular, às vezes, palavras de crítica, às vezes até mesmo incredulidade, outras coisas mais. A palavra sempre tem uma orientação, sempre tem um porquê. E quando nós avaliamos e analisamos a palavra, ela com certeza nos traz entendimento e faz com que nós tenhamos clareza a respeito do porquê de certas coisas que ou estão acontecendo ou ainda não aconteceram. Mas uma coisa é certa, meu querido, minha querida, Jesus vai voltar. A palavra de Pedro é: o dia do Senhor virá como um ladrão. E a pergunta que eu faço para mim, eu estou preparado? Eu faço para você que me assiste, você está preparado?
Se Jesus viesse hoje, você subiria com ele? Você estaria preparado para se encontrar com ele? Isso aí é muito sério. Porque disso vai depender a nossa eternidade. Por isso, nós precisamos necessariamente pensar sobre esse tema. Como é que está a nossa fé? Quem é Jesus para nós? Qual é o nosso nível de comunhão com Deus? O quanto nós cremos e o quanto nós obedecemos à palavra. Enfim, são coisas muito importantes, porque vai acontecer algo, vai ocorrer um evento que vai influenciar eternamente a vida de todas as pessoas. Quem estiver preparado, salvação, glória, céu. Quem não estiver, inferno de fogo, condenação. Por isso, querido, pense na sua vida. Pense quem é Jesus para você. E talvez você precisa se humilhar. Talvez você precisa se arrepender. Talvez você precisa se voltar ao Senhor de todo o coração. Consertar a sua vida. Talvez circunstâncias, situações tiraram você do foco. Mas sabe, a volta de Cristo, ela precisa nos impactar de tal forma que nós voltemos ao foco certo. Voltemos ao Senhor. Consertemos a nossa vida. Nos redediquemos completamente ao Senhor e novamente passemos a viver segundo os princípios e as verdades e mandamentos que Ele tem liberado na sua palavra. Cristo virá. Mas que quando esse evento ocorrer, você esteja preparado e você receba o prêmio das mãos do Senhor, esteja com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, quero colocar a sua vida diante do Senhor. Não sei qual é o nível da sua fé, não sei qual é o nível da sua comunhão com Jesus hoje. Se você de fato está firmado nele, se você o ama de todo o coração, se você busca cada vez mais mergulhar na sua verdade, render a vida cada vez mais na mão dele, poder ter o Espírito Santo cada vez mais conduzindo você, é isso que Deus quer. Eu quero orar para que o Senhor faça isso na sua vida, para que você esteja preparado, para que quando Cristo voltar, você vá com Ele para a glória. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está me assistindo neste momento diante da Tua presença, Deus. Deus, que o Senhor, ó Deus, haja nas vidas e nos corações. Pai, que o Senhor leve cada um a uma reflexão muito sincera, a um exame, ó Deus amado, muito honesto da sua vida, para ver, meu Deus, se de fato está com a vida em ordem diante do Senhor, se Jesus está sentado no trono da sua vida, se Jesus é Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia e não permita que pessoas estejam enganadas e confundidas, e quando esse dia vier, meu Deus, sejam rejeitadas, sejam lançadas fora. O Senhor diga a elas: não sei quem vocês vão para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Que coisa terrível. Deus, em nome de Jesus eu oro, toca as vidas e os corações, prepara o povo do Senhor. Pai, para esse evento, ele vai acontecer e não está muito distante. Deus, que a igreja do Senhor seja noiva, ataviada, enfeitada, sem mancha, sem ruga, que se prepara para esse grande dia, que tem azeite nas lamparinas, para que quando esse dia vier, possa entrar com o noivo para as bodas por toda a eternidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda quero orar por pessoas
que estão enfermas, há pessoas que estão doentes, pessoas que estão com câncer, pessoas que têm outros tipos de enfermidades, há pessoas com Covid, estão hospitalizados. Eu quero orar para que Deus faça milagres. A Bíblia diz que Deus é o Deus que tomou sobre si em Cristo Jesus todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu creio nisso. Portanto, Ele é poderoso e Ele está pronto para fazer milagres. Eu quero orar por você. Se você está sofrendo de uma doença, seja qual for, coloque agora diante do Senhor e pela fé, tome posse do seu milagre. Tudo já está pronto. Na cruz do Calvário, a tua vitória já foi preparada. Receba por fé na sua vida em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar diante do Senhor agora todos aqueles que estão enfermos. Pai, nós temos orado aqui por pessoas que estão com câncer. Pai, vai lá onde essas pessoas estão, toca-as pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus eu ordeno, ó Deus, que o câncer saia dessas vidas. Pai, que toda a célula, ó Deus, enferma, seja queimada pelo poder do Senhor, células novas sejam criadas pelo poder do Espírito Santo e a saúde seja restaurada na vida do teu povo. Pai, eu oro por aqueles que estão com Covid, sara-os, Pai, em nome do Senhor. Deus, que, ó Deus, sejam plenamente restaurados pela manifestação do teu poder. Pessoas que têm problema, Deus, no coração, pessoas que têm problema nos pulmões, ó Deus, pessoas que têm problemas na bexiga, nos rins, ó Deus, age, Deus, pelo teu poder em nome de Jesus. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Que a tua mão de poder se estenda e os milagres sejam processados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro: receba o seu milagre, seja curado, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Antes de encerrar, só lembrando, essa semana é a semana de tabernáculos e nós temos atividades especiais. Sexta-feira é o dia da mobilização, porque também domingo é o domingo da ceia. Então, na sexta-feira, nós começamos às 8 horas da manhã, com uma hora de louvor e adoração diante do Senhor. Depois oramos das 9 da manhã até as 16 horas, até as 4 horas da tarde. Das 16 às 20 horas, nós temos turnos de adoração e louvor ao Senhor. E às 20 horas, nós vamos ter um culto muito especial, o culto das redes, em que nós vamos reunir todas as pessoas da igreja, a rede de casais, rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens e rede de crianças. Quero avisar os pais que a rede de crianças, ela vai acontecer embaixo na capela. Enquanto o culto vai acontecer lá em cima, as crianças vão descer e ter o seu momento especial de rede aqui embaixo na capela. Por isso, por favor, traga os seus filhos nessa sexta-feira para este culto, ele vai ser tremendamente abençoado. E sábado é a festa de tabernáculos, 20 horas, nós vamos ter uma festa de alegria, de dança, de louvor e de adoração ao Senhor. Não falte. O ingresso é 1 quilo de um alimento não perecível e um produto de higiene, um sabonete, uma pasta de dente, um desodorante, coisa assim, vai ser o valor da pulseira que você vai receber para entrar na festa de tabernáculos. Venha, alegre-se conosco e seja abençoado. E no domingo, vamos ter ceia, 9 horas da manhã, tempo extraordinário. E às 19 horas, um tempo em que a glória de Deus virá. Vidas serão tremendamente abençoadas. A igreja será visitada pela manifestação do Espírito Santo no seu meio, porque Deus é fiel e é poderoso. Obrigado por você ter assistido esse culto. Deus abençoe a sua vida.